Prezados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. O estudo de hoje tem como título A Porta Estreita. Observe que a mensagem terá como pano de fundo o tema salvação. Bem, falar sobre salvação não é nada fácil, quanto mais interpretá-la. Tentaremos aqui ser o mais objetivo possível, sem a pretensão de aprofundar no assunto e nem esgotá-lo, mas por outro lado, tentar ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto. A salvação eterna tem sido estudada pelo homem desde os primórdios da sua existência. Existe no homem a necessidade de saber para onde ele vai após a sua morte física. Existem muitas indagações a respeito, e quando falamos de salvação, entramos num terreno carregado de complexidade, o que nos leva a pensar de diversas formas e visões, o que acarreta uma série de interpretações. Mesmo assim, tentaremos o máximo possível trazer aqui nesse estudo alguns conceitos para que juntos possamos melhorar o nosso entendimento. Tomaremos como base a Bíblia Sagrada Cristã e, de forma mais específica, os evangelhos apresentados no Novo Testamento. Esperamos que você compreenda a mensagem e que ela seja reveladora, como também aplicável na sua vida prática. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos pedir a Deus que permaneça conosco, que seu Santo Espírito se faça presente e que os ensinamentos sejam dirigidos da parte dele e que realmente essa mensagem possa tocar os nossos corações. Por isso, agradecemos ao Senhor. Senhor, muito obrigado e amém. Gostaria de iniciar pela definição do termo salvação. Bom, a salvação é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável. A salvação eterna refere-se à salvação celestial ou salvação espiritual. Ela está relacionada à salvação da alma e é a forma pela qual a alma se livra de um castigo eterno, a princípio esperado, após a morte física. Na teologia, o estudo da salvação se chama soteriologia e é um conceito vitalmente importante em todas as religiões. A palavra salvação tem origem no grego soteria, transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. No latim, salvare, que significa salvar, e também salus, que significa ajuda ou saúde. A salvação é a maior de todas as bênçãos espirituais que o ser humano pode receber de Deus. Apesar disso, muitas pessoas não sabem o que ela é, e isso se deve, em parte, ao caráter simplório e superficial de boa parte da educação cristã, que é ministrada hoje em dia pela maioria das denominações religiosas, e, em parte, pela ampla divulgação de algumas doutrinas que são massificantes e que não chegam à essência da questão. Sendo assim, vamos evitar aqui o máximo de nos prender aos fundamentos doutrinários, mas esforçando para que prevaleça a visão sobre a salvação anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Para a fundamentação desse estudo, nós vamos tomar como base o texto sagrado que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bom, essa é a questão que nós vamos colocar em discussão hoje. Jesus disse que a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida. O
O que Jesus realmente quis dizer com essas palavras? Outra questão muito importante que devemos observar é a seguinte, que Jesus antecipadamente sabe que nem todos serão salvos, embora a Bíblia afirme que todos podem ser salvos. Nesse caso, será que existe algo errado com o plano de salvação anunciado por Deus? Bom, meus irmãos, o que precisamos entender é que Jesus usou o termo porta estreita como metáfora. O seu objetivo naquele momento era ensinar as pessoas de uma forma mais simples como se daria o processo de salvação. A porta estreita se referia às dificuldades que normalmente eles enfrentariam ao decidirem combater suas próprias imperfeições, buscando progredir espiritualmente. O que devemos observar é que essa visão não mudou, né? Ainda continua da mesma forma nos dias atuais. Hoje em dia, no meio religioso, existem diversos equívocos quando se trabalha o tema salvação. Veja, salvação não é a mesma coisa que filiação a uma denominação religiosa. Normalmente esse pensamento é muito popular e muito comum. Muitas pessoas pensam que ser salvo significa pertencer a uma igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É perfeitamente possível que uma pessoa seja membro de uma denominação religiosa por muitos anos e não tenha um relacionamento com Jesus baseado na graça. Muitas vezes também é comum pensar que a salvação tem ligação com a prosperidade material. Na realidade, isso não tem nada a ver. As denominações adeptas da chamada teologia da prosperidade falam tanto sobre prosperidade financeira que se esquece muitas vezes de anunciar o perdão dos pecados e a salvação de Cristo. Assim, essas igrejas acabam transmitindo a falsa noção de que Jesus morreu na cruz para nos dar boa saúde, um bom carro, uma boa casa e para salvar o nosso negócio. Bom, na minha opinião, essas coisas nem deveriam ser mencionadas durante os cultos. A mensagem da cruz fica totalmente perdida em meio às questões materiais. Jesus não morreu para nos dar bênçãos materiais, e sim para nos trazer a salvação. É certo que Deus nos dá o suficiente para a nossa peregrinação nesse mundo, mas o cerne das boas novas não está nas coisas materiais, e sim na salvação eterna. A salvação também não é a mesma coisa que a participação em eventos religiosos. Esse também é um pensamento muito comum. Muitas pessoas pensam que o fato de fazerem peregrinações, romarias, tudo isso é sinal de salvação. Elas fazem também penitências, participam de eventos de avivamento. A versão evangélica mais comum desse engano é pensar que a participação em incontáveis atividades realizadas na igreja é sinônimo de salvação. Algumas atividades eclesiásticas, inclusive, são realmente proveitosas e edificantes. Outras consistem apenas em um ativismo vazio. Devemos refletir sobre essas questões e procurar viver de acordo com o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus. Precisamos entender de uma vez por todas que a salvação reside unicamente num relacionamento piedoso com Deus, baseado na graça e mediante a fé. E isso não tem nada a ver com o ativismo religioso. A essa altura, você já deve estar se perguntando, mas afinal, o que é a salvação? Bom, salvação é a mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado para um estado de bem-aventurança, para o qual é conduzido pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, mencionou sobre essa mudança de estado em sua carta aos crentes de Colossos. Ele disse assim: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, 13, 14. De acordo com a Escritura, a pessoa que não é redimida, que chamaremos de homem natural, vive em trevas espirituais e é merecedor da condenação de Deus por causa do seu próprio pecado. Isso está citado lá no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23, e também no capítulo 6, verso 23. O apóstolo Pedro também menciona essa mudança de estado, ao dizer que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós éramos trevas, porém agora somos luz no Senhor. Está em Efésios, capítulo 5, verso 8. Embora naquele momento esses textos estivessem falando para um grupo de pessoas, essa revelação se estende a todos nós. A palavra eleitos não significa dizer que alguns têm mais preferência que outros. Me responda sinceramente, você acha que Jesus morreria apenas por uma parcela das pessoas? Se fosse assim, seria muito estranho, não é? O próprio Deus revelado em seu Filho, no momento de vir à Terra e passar por tudo que passou, veio para justificar não apenas algumas pessoas, mas ele morreu por todos nós. Então, surge a questão, eu creio até que você já deve estar se perguntando, por que a porta estreita? Fica parecendo que muitos vão conseguir se salvar e outros não. Mas é isso mesmo? O que vai acontecer? É certo que muitos não vencerão o mundo. Muitos ficarão pelo caminho. Essa é a grande questão. Jesus morreu por todos e muitos serão salvos, mas nem todos serão beneficiados pela graça da salvação. Você deve estar percebendo que quando lemos os textos bíblicos e dependendo da forma que interpretamos os mesmos, pode gerar dúvida e confusão. Existem também muitas ideias que vieram do senso comum das pessoas e se propagaram ao longo do tempo e receberam também a influência de diversas culturas. Temos também a contaminação oriunda das crenças pagãs, que tem muitas vezes dificultado o pleno entendimento sobre a verdade da salvação. São diversas concepções que estão por aí, se colocando de forma às vezes antagônica, até mesmo com o objetivo de persuadir as pessoas a acreditarem em qualquer outra coisa, sem a devida fundamentação. Na realidade, o mundo mudou bastante nos últimos tempos, especialmente nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia, principalmente das tecnologias de informação e comunicação e da globalização. Então, meus irmãos, nós precisamos prestar bem atenção no que é mito e no que é fato, para que nós não sejamos enganados e viver baseados em mentiras. Você sabe qual é o maior problema quando se discute a salvação? Isso é porque existem mitos e fatos a esse respeito. Nesse caso, por exemplo, onde se questiona se todos serão salvos, existem também mitos e fatos. Vamos ver alguns aqui. Por exemplo, mito. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 22, apoia a ideia de que todos serão salvos, porque diz que em Cristo todos receberão vida. O fato é que nesse texto está falando sobre todos os que são ressuscitados. Está vendo? Ressuscitados. O contexto indica 1 Coríntios 15, 12, 13, 20, 21 e 35, assim a frase, em Cristo todos receberão vida. Simplesmente significa que todos os que são ressuscitados recebem a bênção por meio de Jesus Cristo. Também está mencionado lá no livro de João,
no capítulo 11, verso 25. Viu como é fácil usar indevidamente esse texto a fim de persuadir as pessoas? Caso não percebamos o contexto, poderemos ser enganados ou incorrer em mentiras baseadas num texto verídico. Isso é muito preocupante. Outro mito está no texto de Tito, capítulo 2, verso 11, que apoia a ideia de que todos serão salvos, porque diz que Deus está trazendo salvação a todos os homens. O fato é que a palavra grega traduzida, da forma traduzida, todos, nesse versículo também pode significar toda espécie ou variedade. Por isso, a ideia correta em Tito 2,11 é que Deus está dando uma oportunidade de salvação para todos os tipos de pessoas. Isso inclui pessoas de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Vejam que quando se fala em oportunidade, não existe garantia. Muitas pregações já foram feitas dizendo que se a pessoa fizer isso ou aquilo em prol da igreja, serão salvos. Responda para mim sinceramente, você acha que Deus está comercializando vagas para que as pessoas sejam salvas? Você acha que Deus também vai deixar lugares reservados no céu, tendo como base as obras que são realizadas por nós aqui na terra? Ora, as obras não são consideradas como garantia para a nossa salvação. E por fim, um outro mito, que está lá no texto de 2 Pedro, capítulo 3, e verso 9, que apoia a ideia de que todos serão salvos, porque diz que Deus não deseja que ninguém seja destruído. O fato é que Deus quer que as pessoas sejam salvas, mas Ele não obriga ninguém a aceitar a salvação. Quando o dia do julgamento chegar, os maus serão destruídos. Pronto, é isso. Nesse momento, pode ser que você ficou um pouco decepcionado com a situação, mas essa é a verdade. Então, recomendo que não leia a Bíblia em partes. Busque o contexto. Não seja tolo acreditando nas pessoas que estão tentando mudar sua cabeça, a fim de enganá-lo. Imagine se você perder a oportunidade de ser salvo porque um mentiroso colocou coisas na sua cabeça e você acreditou. Seria muito triste, não é? Então, vamos começar a prestar atenção nessas coisas. É muito sério o que nós estamos falando. Veja agora o texto que está no livro de Lucas, no capítulo 9, entre os versos 23 e 24, que diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a natureza pecaminosa e perseverar até o fim. É isso que Jesus quer. Mas Jesus disse: se. A salvação, meus irmãos, não está para o homem como imposição, mas por aceitação. Veja também nessa passagem em Lucas que Jesus deixa claro que existem e sempre existirão dificuldades durante o processo de salvação. Não por conta de Deus, mas devido às condições mundanas. Afinal, nós estamos morando na terra ainda, né? E como a Bíblia também bem diz, que o mundo jaz no maligno. Vivemos aqui circulados pelo mal. Portanto, deveremos a todo momento buscar a proteção de Deus, orando a Ele com fé, para que Ele nos proteja o máximo possível de todo o mal que nos circula. Ainda no texto de Lucas, ele diz: negar-se a si mesmo, tendo sido cada vez mais difícil. É isso. No mundo mal que vivemos hoje, tem sido cada vez mais difícil fazer essa negação. Na realidade, o mundo nos leva para o pecado. Parece que existe uma força de atração nos conduzindo para fazer as coisas erradas e negar a Deus. E Jesus, nesse texto, ele pede justamente o contrário, para que neguemos ao mundo, ou seja, negar a nossa natureza pecaminosa.
para que nós consigamos de fato seguir ao Senhor, rumo à santidade. Na realidade, nós devemos assumir uma postura de fidelidade diante do que Jesus diz. Aí eu te pergunto, quem está conseguindo? Você está conseguindo? Ou melhor, quem está disposto a fazê-lo? Sabemos que seguir Jesus não é tarefa fácil. Por isso mesmo, a salvação nesse contexto se torna algo difícil para o homem. Talvez seja por isso que se diz que teremos que passar por uma porta estreita, ou seja, pelas dificuldades da vida antes de alcançar a glória de Deus. Mas para nossa felicidade, e ainda bem que nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado, e nós sabemos que a misericórdia de Deus faz com que Ele reconheça o nosso pecado. Então, em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, vamos repetir, todos os pecados, e nos purificar de qualquer injustiça. Os irmãos estão percebendo como Deus é misericordioso? Olha como Deus nos ama. Ele deixa essa possibilidade para nós. Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe da nossa condição humana, sabe da nossa existência, pelas dificuldades que passamos. Por isso mesmo, Ele deixa esse caminho e essa possibilidade a nós. Então, o processo de salvação, ele se dá dentro de um contexto, né? Deus sabe que nós moramos nesse mundo complicado, cheio de problemas, mas Ele sabe que se a gente se arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, nós temos aí uma oportunidade real de alcançar a salvação. Jesus quer nos tornar puros, e para isso nós devemos andar conforme Jesus andou, no sentido de imitá-lo e de renunciar às coisas que muitas vezes gostamos, mas não queremos largar. Essa é a questão, meus irmãos. Nós temos que fazer a todo momento um exame de consciência sobre o que pensamos e o que fazemos, e se realmente estamos de acordo com aquilo que Jesus gostaríamos que estivesse. O nosso alvo deve ser a busca pela purificação, pela santificação. Agora veja essas palavras que está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 25. São palavras duras, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Entenda, Jesus não está só se referindo aos mártires da fé, né? Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? E os demais que vieram depois. Mas ele está se referindo ao nosso processo diário de martirização. Jesus sabe que a nossa passagem por esse mundo não será fácil. Teremos desafios, sentiremos dores, seremos atacados a todo momento. E a nossa salvação sempre estará em risco. E Ele tem consciência disso. Então Ele reconhece, o nosso sofrimento nesse mundo. Nós precisamos entender também que o homem ele não tem poder de salvação em si mesmo. Somente Jesus Cristo pode tirar o pecado do mundo. Por isso, a Bíblia diz que Ele é um caminho. Então, podemos dizer que o plano de salvação pertence a Deus, somente a Deus. E sobre a eternidade? Você já parou para pensar sobre ela? Veja bem, a eternidade são duas. Nós temos o inferno e nós temos o céu. Então, na realidade, são dois caminhos e são duas eternidades. A eternidade, apesar de todas as possibilidades parecerem incríveis e extraordinárias, é preciso esclarecer ainda que, sim, estamos imaginando algo infinitamente inferior ao que de fato iremos encontrar. Aos salvos, uma coisa é certa: tudo que era dificuldade nesse mundo e fazia parte da cruz ficará para trás.
Você vai ficar livre da sua mochila, no sentido figurado, para estar com Deus e permanecendo na companhia dele eternamente. E a eternidade é como se fosse, então, os frutos dessa porta estreita, recheada de vida e de paz. E é isso que Deus tem para nós na eternidade: vida e paz, para todo sempre. Portanto, meus irmãos, essa é a porta estreita que Jesus se referiu. Então, quem se salvará? Eu? Você? Quem sabe? Deus sabe, com certeza. Nesse momento, nós devemos pedir a Deus e rogar a Ele para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Afinal, ninguém quer ficar de fora. Por falar em ficar de fora, você já pensou nisso? Olha o texto que está lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Percebeu o grau do seu poder diante da sua salvação? Nenhum, né? O homem não pode se salvar. Dá até um frio na barriga, não é? Quando se pensa nisso. Ninguém pode pensar nessa hipótese, e quando pensa, é muito triste. Mas ela é real, e está cada vez mais real nos dias de hoje. Eu poderia até dizer que, se não ficarmos alertas, a nossa salvação está seriamente comprometida no mundo atual que vivemos. Então nós precisamos começar a pensar seriamente que a salvação é pela graça. Aliás, tudo que vem da parte de Deus é pela graça. E o apóstolo Paulo disse que pela graça sois salvos, mediante a fé. E ele completa dizendo que isso não vem de nós, e é dom de Deus. É algo que não merecemos, meus irmãos, por conta do nosso pecado, mas Deus pode dar. Mas será que eu não posso fazer nada? O que podemos fazer então? Bom, ao homem, a única coisa possível é se esforçar para ir até Jesus. Isso mesmo, se esforçar. Está escrito na palavra. Entrar pela porta estreita é, antes de tudo, crer que você só vai até Jesus. Mas é Ele quem vai te aliviar, porque assim Ele disse que faria. Agora vamos parar um pouco para refletir, por tudo que nós já estudamos até agora. Primeiro ponto, sabemos que Deus é misericordioso. Sabemos também que o seu amor por nós é infinito, que a sua graça está para todos e sem distinção, e que Deus não tem prazer em nosso sofrimento e nem quer que pereçamos. Deus tem um plano de salvação para todos que nele crê. A porta está aberta e foi Jesus que abriu. Cabe a nós nos esforçar e aproximar-se dela. Cabe a nós preparar e reunir condições para entrar. Deus deixou o Espírito Santo para te convencer, para nos convencer. E se nós ainda, ou você, não se convenceu, tem algo errado. Precisamos pensar a respeito. Então nós não queremos ficar para trás, porque sabemos que o reino de Deus tem muito espaço. Nós devemos orar a Deus e pedir ajuda a Ele, porque certamente Ele quer que você esteja com Ele na eternidade, ou seja, nós todos na eternidade juntamente com Deus. Com relação a Deus, de fato, Deus deseja que todos se salvem. Senão Jesus nem teria vindo, não é? E não faria sentido todo o sofrimento que Ele passou na cruz para nos salvar. Agora, meus irmãos, veja o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 13, entre os versos 23 e 24. Ora, nós já citamos esses versos aqui. Vamos retornar a ele. E diz assim: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar
e não conseguirão. Então eu creio que vai haver muito desespero no momento de passar por essa porta. E aí muitas pessoas vão se perguntar assim: Senhor, onde você está? Onde está Deus? Possivelmente o Senhor vai dizer para você assim: olha, eu não te conheço. Esse vai ser um momento terrível de desespero, porque você não vai ter mais a oportunidade de 2 caminhos. Nesse momento será apenas um caminho, e você já sabe qual é: o caminho da perdição eterna. O céu está sendo negado para você. Nós devemos pensar nisso seriamente, meus irmãos. Ainda há tempo, ainda existe possibilidade. Jesus está nos dando essa possibilidade. Devemos pensar seriamente sobre ela. O processo de salvação, ele é sempre no futuro. Não existe salvação hoje, existe salvação futura. Mas o hoje, ele é importante, porque ele faz parte do processo. Então nós devemos perseverar a todo instante, a todo momento. Então, novamente, eu te faço a pergunta: você está com receio de não conseguir passar por essa porta? Então eu te digo novamente, esse é o tempo que Deus está te dando, é o tempo que Deus está nos dando para que nós possamos realmente arrepender dos nossos pecados e trilhar esse caminho da salvação. Porque na realidade a salvação, ela não começa no céu, ela começa aqui, nesse mundo. Começa hoje, começa agora, nesse instante. E quando Jesus menciona a palavra esforço, ele está dizendo para fazer todo o esforço possível. O esforço não é para ir para o céu. O esforço é para vencer você mesmo, para vencer a sua resistência em querer ser salvo. O esforço é contra o pecado que insiste em tirar de você a oportunidade de encontrar o Senhor. Se você parar para pensar, existem forças negativas, forças contrárias, que querem nos conduzir para o caminho errado. Ou seja, fazer o errado muitas vezes é mais fácil do que fazer o certo. Por isso precisamos negar essa nossa natureza de querer ir sempre para o lado errado. Porque a gente sabe que o pecado é que tira a nossa oportunidade de salvação. E existe um questionamento também sobre a salvação, que é o seguinte: alguns vão ter livre acesso e outros terão dificuldade, não é? Não, a resposta é errada. Ninguém será beneficiado com mais facilidades. Pelo contrário, as dificuldades serão muitas e as mesmas para todos nós. Afinal, o mundo ainda é a nossa morada e estamos sujeitos a eles. Então Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito à salvação. As oportunidades de salvação são para todos. E as dificuldades também que vamos encontrar nesse mundo também está para todos. Portanto, nós devemos entender que não podemos relaxar. Nós precisamos, com todo o nosso coração, nos entregar ao Senhor. Entregar para valer, para que o reino de Deus aconteça dentro de nós, para que possamos passar por essa porta que é estreita, mas é a única porta que nos salva. E aquela pergunta que ainda permanece, a pergunta que foi feita a Jesus, que diz assim: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Aí o Senhor não respondeu nem que sim, nem que não, mas apenas deu o seu recado. E ele fala assim: olha, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 13, verso 24. Quando Jesus diz para fazer todo o esforço possível, é porque ele vai estar observando o esforço que nós vamos fazer. Então é nessa questão do esforço é que vai haver um certo tipo de valorização. Então é como se Deus estivesse nos observando, Jesus, na pessoa do Filho, nos observando e sabendo que nós estamos realmente fazendo a nossa parte, nos esforçando em buscá-lo. É isso que Ele quer. A salvação, ela passa por Jesus, necessariamente. Ninguém vai ao Pai
sem primeiro ter que encontrar com o Filho. Esse é o caminho. E então podemos perguntar agora: quem herdará o reino dos céus? Bom, você já sabe. Não é que o reino dos céus caiba pouca gente. Lá cabe o mundo inteiro, o universo inteiro. Mas a porta de entrada para esse reino não é larga, não está aberta para todo mundo passar. É preciso fazer um esforço para poder se encaixar, para não ficar preso na porta, ou então ser barrado e ficar do lado de fora. Deixe-me dizer a você uma coisa. A palavra esforço já nos diz muito sobre o que precisamos de fato fazer. Esforço quer dizer se esforçar, ter uma força de vontade muito grande. O esforço é contrário à mediocridade, porque o medíocre simplesmente fica paralisado pela vida, aceita o mundo e não se esforça para rejeitar a sua natureza pecadora. No primeiro impedimento ele diz assim: não consigo, não dou conta, e diz: assim mesmo, está bom, é assim mesmo, não posso mais, desisto, já perdi, fui vencido pelo mundo, não tem jeito, impossível alcançar a minha salvação por tudo que fiz e por tudo que deixei de fazer. Não, meus irmãos, precisamos de pulso, de firmeza, e muitas vezes apertar o cerco sobre nós mesmos. Primeiro, com a nossa vontade. Precisamos disciplinar a nossa vontade. Essa é a primeira coisa que muitas vezes não fazemos, mas é o que deveremos fazer, o que devemos fazer, porque frequentemente a nossa vontade é enganosa, ela é rebelde e nos conduz pelos maus caminhos da vida. Precisamos muitas vezes contrariar a nossa vontade, para que ela seja disciplinada, guiada e orientada para o bem. Não é preciso penitência, nem sacrifícios absurdos, igualmente eram feitos no passado. Lembra quando eles matavam o cordeiro para tirar o pecado? Então usavam um animal em sacrifício. Não precisa. É preciso apenas lutar contra nós mesmos, para que as nossas pernas, para que o nosso coração e para que a nossa vontade caminhe em direção ao reino dos céus. Não podemos relaxar, mas nos entregar para valer, para que o reino de Deus já aconteça entre nós e para que possamos passar por essa porta. Apenas uma coisa: não permitamos que o mundo nos iluda, nos engane, nos seduza, nos tire da porta da vida e nos leve para as portas largas da vida perdida, da vida mundana, da vida que não nos leva a Deus. É apertada, mas é a porta da vida. É a porta que nos salva. Que por essa porta possamos passar a cada dia e até definitivamente entrarmos pela única porta que jamais cessará, a porta da eternidade. E que Deus nos abençoe. Mensagem final. O que está no Evangelho não é aquilo que muitas vezes queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. A palavra de Deus nos mostra que a porta estreita não é uma brincadeira, mas uma passagem reservada para os herdeiros do reino dos céus. Muitos ficarão de fora, mas muitos também passarão por ela. Leia-se em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, que diz assim: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ao dizer porta estreita, Jesus não está diminuindo nossas chances, mas dizendo que é possível, porque afinal de contas ainda existe um caminho. E esse caminho é revelado a partir do próprio Deus, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Fiquem todos com Deus e, se você puder, compartilhe esse estudo para outras pessoas. Um forte abraço. Vão em paz. Que o Senhor acompanhe vocês.